Qual foi seu maior erro na adolescência? História 1. Não cuidar melhor dos meus dentes. Opinião. Honestamente, se houver algum adolescente aqui que ainda não entendeu isso, saiba que seus dentes vão se desmanchar se você não cuidar deles direito. Você vai pagar por isso e não vai ser nada divertido. E nem barato também. História 2. Não ser mais sociável. Tenho 25 anos agora e não tenho a mínima ideia de como fazer amigos. Opinião. Eu era bem sociável quando adolescente, mas ao longo dos meus 20 anos perdi o interesse em me esforçar muito para isso. Simplesmente parei de me importar com o que os outros pensam de mim e percebi que muitos dos meus amigos que eu tinha eram relacionamentos superficiais com pessoas que não davam a mínima para mim. História 3. Não entendi a indireta de que minha amiga, a linda Patrícia, queria ser muito mais do que a minha amiga. Opinião. Patrícia e suas indiretas sutis demais. História 4. Ter medo de meninas. Não percebi que elas também eram humanas normais e só queriam se divertir e ser queridas. Elas eram misteriosas e assustadoras. E perdi muitos anos sendo tímido. Opinião. Essa é a forma normal de pensar dos meninos enquanto crescem. Eu acho que ajuda a crescer com uma irmã para ver que elas não são tão diferentes. Meu maior choque foi pensar que elas eram limpas e descobrir que tem mulheres muito desleixadas por aí. História 5. Eu era uma pessoa bastante negativa quando adolescente, mas tentei disfarçar isso usando sarcasmo. De alguma forma, eu tinha crescido com essa mentalidade estranha onde eu zombava de quase tudo, mas não percebia que também estava machucando meus amigos a fazer isso. Eu evoluí muito depois do ensino médio, e estou um pouco triste por não ter mantido contato com os meus velhos amigos. Eu acho que eles iriam ter gostado mais de mim hoje do que naquela época. Opinião. O importante é que você foi capaz de perceber seus erros e aprender com eles. Você amadureceu. E eles também desempenharam um papel nisso. Tenho certeza de que ficariam felizes em ver a pessoa que você se tornou hoje. História 6. Eu não me rebelei. Meus pais me acusavam incessantemente de rebelião e mau comportamento, apesar de estar em um grande clube esportivo com bolsa de estudos, estar envolvido com conselhos escolares, ter atividades extracurriculares como orquestra e arte, pelas quais sempre ganhei prêmios. Ter um GPA de 3.6, ser o primeiro da minha família a caminho de ir a uma grande universidade, etc. Passei minha vida no ensino médio pulando entre choro, autoaversão e pensando em me churrascar, quando eu poderia estar me divertindo e aproveitando minha infância. Passei muito tempo me perguntando por que meus pais não me amavam, e gostaria de ter feito algo a respeito e ter me recusado a respeitar eles. Opinião. Cara, isso é difícil. História 7. Então, eu já postei isso antes, mas aqui está uma das coisas mais idiotas que minhas amigas e eu fizemos quando ainda éramos adolescentes, e eu ainda mantenho o que eu disse no final, que deveríamos ter chamado um adulto para nos ajudar. Qualquer adolescente que esteja lendo isso, se você se encontrar na situação abaixo, chame um adulto. Não se preocupe com o quanto de problemas você pode se meter. Eu tinha 16 anos na época. Passei a noite na casa de uma amiga. Era para sermos 4 lá naquela noite, mas estávamos apenas em 3. Veja bem, estávamos ajudando a nossa quarta amiga que decidiu passar o final de semana com o seu namorado, um cara de 25 anos de idade. Então, estamos saindo ouvindo música, é quase meia-noite e o telefone toca. Era a nossa quarta amiga. Ela e o namorado brigaram e ele a colocou para fora de casa. Ela está ligando de um telefone público porque ele ficou com o celular dela. Nós ficamos tipo, meu Deus, não acredito nisso. Diga onde você está e nós vamos aí te pegar. Ela estava em Baltimore, Maryland. Então minha primeira reação é que deveríamos chamar meu pai. Isso é uma situação séria e precisamos de um adulto. As outras duas surtam e apontam o quanto de problemas nós iríamos arrumar se um dos nossos pais se envolvesse.
Eu indico o quanto de problemas que ela está atualmente. Sozinha, sem telefone, na rua, de uma cidade grande, à meia-noite, a mais de 320 quilômetros de casa, e argumento que realmente deveríamos procurar a ajuda de um adulto. Elas usam o meu argumento contra mim e dizem: sim, ela pode estar em sérios problemas e estamos perdendo tempo discutindo. Então imprimimos as instruções, colocamos no meu carro e partimos. Agora, antes disso, a maior cidade para onde eu já tinha dirigido era Charlottesville. Então fizemos uma viagem de 2 horas. Chegamos nessa cidade grande, em outro estado, às 2:30 da manhã, sem absolutamente ninguém saber onde nós estávamos. Paramos na loja de onde nossa amiga ligou e, surpresa, ela não estava lá. Então perguntamos ao cara da loja. Sim, ela esteve lá, mas ela discutiu com um cara por um tempo e quando o balconista ameaçou chamar a polícia, ela saiu com o cara com quem estava discutindo. Acabamos dirigindo um pouco, esperando que ela estivesse em algum lugar próximo. A loja claramente estava a uma curta distância, então ela tinha que estar em algum lugar perto de lá. Bem, uma amiga tem a ideia de que se ela saiu com o cara, tinha que ser o namorado. Então ela provavelmente tinha pegado o telefone de volta. Ligamos e sim, ela estava com ele. Está tudo bem, ela queria nos ligar. Mas eles estavam conversando, e ele estava se desculpando e tentando fazer as pazes com ela. Nós dizemos a ela que estamos na cidade. Estávamos preocupadas e com medo de que algo ruim acontecesse com ela. Ela nos diz que exageramos as coisas, que levamos algum de nossos pais lá por nada. Dizemos a ela que estamos lá sozinhas. E todo o seu tom muda. Vocês são tão doces. Vocês são as melhores amigas que uma garota poderia ter. Eu amo todas vocês. Vocês deveriam passar no apartamento e ficar um pouco, conhecer o namorado e tals. Então pegamos as instruções dela. Chegamos e o cara está agindo bem. Desculpe por preocupar vocês. Vocês sabem como a amiga de vocês é emotiva. Ela simplesmente saiu furiosa. Eu estava tão preocupado. Fico feliz que ela tenha amigas tão legais que vieram até aqui por ela. O tempo todo estamos aqui, tipo... Sim, o cara é assustador, mas continuamos educadas e amigáveis, tentando não deixar transparecer que o cara estava nos assustando. O cara nos convida para entrar. Nós recusamos. Ele insiste, e nós dizemos a ele que entraremos em breve. Mas por enquanto estamos pensando em correr de volta para a loja para comprar uma bebida. O cara tenta ir também e eu fico tipo, cara, não tem espaço no carro. E ele fica tipo, a namorada pode sentar no meu colo. Aí uma das minhas amigas diz, é uma ideia ruim. Tinha um policial na loja e não queremos ser paradas já que nossos pais não sabem que estamos aqui. O cara fica tipo, sim, os policiais aqui são grandes idiotas. Minha amiga insiste em ficar com o namorado e nós acabamos convencendo ela a ir conosco para não nos perdermos. O cara fica tipo, volta logo. Ele então nos convida para passar a noite. É um pouco depois das 3 da manhã. E vocês não querem dirigir todo esse caminho de volta para casa a essa hora. Entrem, conheçam meus amigos. Passem a noite e voltem para casa de manhã. Nossos pais não sabem onde estamos, é uma ideia ruim. Vamos pegar bebidas para a estrada, trazer sua namorada de volta e tentar chegar em casa antes que nossos pais acordem. O cara tenta novamente nos convencer a pelo menos conhecer os amigos dele. Nós ficamos tipo, sim, claro, vamos dizer oi depois que voltarmos da loja. Ele beija nossa amiga e diz a ela para mudar de ideia sobre fazer aquela longa viagem para casa. Então nós dirigimos. Quando chegamos perto da loja, toda a atitude dela muda novamente. Aparentemente, houve uma grande discussão, algo a ver com os amigos assustadores dele estarem lá, e como ela não se sentia confortável sozinha com nenhum dos amigos dele. Ele a colocou para fora de casa e depois que ela nos ligou, ela ficou com muito medo de estar sozinha na rua à 1 da manhã, quando ele veio procurar ela.
Aí ela foi embora com ele porque se sentia mais segura com ele do que na rua. Ela ficou tão aliviada quando ligamos e dissemos que estávamos lá. E estava procurando uma maneira de falar com a gente sem que ele ouvisse. Ela queria ir para casa. E ficou realmente preocupada quando ele nos ofereceu a chance de ficar. Ela estava com medo de que a gente aceitasse. Então acabamos passando pela loja e indo para casa. O cara começa a ligar uns 10 minutos depois. Por que está demorando tanto, etc. Ela mente e diz que estou no banheiro e que é meu carro, então elas têm que esperar. Ok, legal, até breve, querida. Mais 10 minutos se passaram e ele liga de novo. Ela diz que a amiga não estava passando bem, mas que voltaremos em breve. Que bom que você foi tão atencioso em oferecer a elas um lugar para passar a noite. O cara liga de novo. Dessa vez ele foi até a loja e descobre que não estávamos lá. Nesse ponto estamos dizendo para ela desligar o telefone. No final chegamos em casa, paramos numa loja de conveniência local para comprar raspadinhas, caso a mãe da nossa amiga estivesse acordada quando chegássemos. Durante o caminho para casa, aproveitamos esse tempo para tentar convencer nossa amiga de 15 anos a largar o namorado de 25 anos. Ela argumentou que o amava e que não éramos maduras o suficiente para entender. Ressaltamos que ele tinha colocado ela na rua de Baltimore no meio da noite. Ela disse que a gente não entendia. Ressaltamos que ela estava assustada e admitiu que a única razão pela qual ela voltou para o apartamento dele era porque era melhor do que ficar na rua. Ela acabou namorando o cara por mais alguns meses, apesar dos nossos protestos de que ele era um cara mau. Ele acabou largando ela quando veio visitar uma vez e tentou pressionar ela a dormir com ele. E quando ela disse não, ele tentou forçar a situação. Ela bateu nele. Ele disse a ela que ela não valia o esforço e que ele tinha muitas mulheres querendo dormir com ele na cidade dele e que ela não significava nada para ele e ela deveria ou ser útil e deixar ele dormir com ela ou simplesmente se churrascar porque ninguém poderia amar alguém como ela. Então isso realmente a deixou muito mal por um bom tempo e, honestamente, nenhum dos nossos pais descobriu que eles tinham 4 adolescentes viajando para fora do estado no meio da noite. Até hoje ainda acho que deveríamos ter chamado um dos pais para ir. Deveríamos ter envolvido algum adulto e deveríamos ter contado à mãe dela sobre o namorado assim que chegamos em casa. Mas adolescentes são burras e tivemos sorte de que as coisas não foram tão ruins quanto poderiam ter sido. Opinião. Isso me deu arrepios. Estou feliz que você e suas amigas chegaram em casa em segurança. Tanta coisa muito piores poderiam ter acontecido. E eu concordo com a autora. Se algum adolescente que está vendo este vídeo passar por algo parecido, é bem melhor chamar um adulto para ajudar, porque você pode não ter a mesma sorte. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.